Estou aqui com o Lucas Faião, com a Marcela Mário. Super bem-vindos, meus filhotes, porque são do meu time. E a gente vai apresentar aqui uma solução, né, que a gente tem ofertado para os clientes, que a gente apelidou de pacote inteligente, que é muito interessante, porque a gente tem muitas implantações SAP Business One já muito antigas, né? E a gente percebeu que ao longo dos anos, né, algumas coisas que foram implantadas vai se perdendo um pouco no tempo, né? E a gente fala em revitalização, em tentar maximizar ao máximo o uso do SAP Business One. Então a gente criou um serviço, né, uma solução chamada Pacote Inteligente, que visa muito isso, visa tirar um diagnóstico do cliente, né, como é que está a utilização do SAP Business One, e propor uma série de melhorias, de oportunidades, de evoluções que a gente enxerga como possíveis dentro do sistema. Então, não vou fazer mais spoiler, vou deixar eles apresentarem. Inicialmente, o Lucas Faião, ele é um gerente de projeto do time de Customer Service, então ele vai falar algumas palavras e depois a Marcela vai apresentar o que é a nossa solução. Então, obrigado por vocês terem vindo e, por favor, Lucas, bora Vamos estar com lá. você. Obrigado pelo convite, primeiramente, né? Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Lucas Faião, sou gerente de projetos aqui na Ramo Sistemas, né? Da base aí da Ramo. E como o Celso bem comentou, esse pacote inteligente, ele surgiu por conta de algumas solicitações do cliente, né? Quantas vezes nós já ouvimos, eu tenho uma Ferrari, mas eu ando de Fusca, né? Então, nós criamos esse pacote inteligente justamente para nós fazermos um saneamento de informações, de processos, de dados e propormos as melhorias necessárias para os clientes, né? Mostrando ali uma melhoria contínua, sempre tendo algo novo para ter no sistema, fazendo com que o cliente se mantenha na casa, se mantenha no SAP e também veja ali o C-Level, veja também o investimento que ele tá fazendo, ter um retorno também, né? Ou até mesmo, algumas vezes, tem mudanças de diretoria, mudanças de pessoas, e isso acaba perdendo os treinamentos, a usabilidade do sistema. Então foi com esse intuito que surgiu o pacote inteligente, e é onde nós vamos apresentar para vocês aqui hoje. Aqui comigo também está a Marcela, ela é uma das minhas consultoras especialistas aí que realiza esse mapeamento desse projeto, e ela vai estar apresentando um pouquinho para todos nós como que funciona, qual que é a metodologia e as melhorias que nós temos com o uso deste pacote inteligente. Certo, então, bom dia a todos. Eu vou apresentar então para vocês todo esse pacote, todo o processo desde o início, desde o momento que a gente tem o contato com o cliente até o final deste projeto do pacote inteligente. Então, o nosso maior objetivo com ele é, de fato, mapear todos os processos do cliente e conseguir identificar gaps, gargalos que ele tem ali nos processos, desde compra, vendas. Então, a gente quer conseguir apoiá-los com esse mapeamento das dificuldades que eles enfrentam. E assim a gente conseguir também apoiar nas questões de integração, então mostrar que talvez um add-on, uma integração ajude muito no processo dele do dia a dia. A gente, como eu comentei, a gente acaba atendendo todos os departamentos, né, da empresa, então desde compras, vendas, contábil, fiscal, e para ter esse acompanhamento com eles, a gente faz um processo de uma reunião, basicamente, é um bate-papo. Então, inicialmente, a gente faz um kick-off com a liderança aí do cliente, para a gente conseguir entender realmente qual que é a dor dele, né? E qual que é também a expectativa, o objetivo dele com esse projeto que a gente oferece. Então, depois disso, a gente tem uma reunião, realmente, com cada departamento, onde a gente escuta o processo ali do zero até o final, para conseguir, assim, fazer um levantamento técnico desse processo deles e, assim, identificar quais são os gaps que a gente consegue atuar para apoiá-los. Depois disso, a gente tem ali uma documentação que a gente faz para deixar com o cliente também e chega no momento que a gente vai apresentar para ele, vai detalhar, é um outro bate-papo, num outro momento que a gente consegue detalhar para ele, passo a passo, o que nós identificamos e o que seria interessante da gente conseguir evoluir para cada uma desses departamentos. Então, para que a gente consiga demonstrar para eles, a gente precisa de uma documentação e ela é feita separadamente por departamentos, onde a gente consegue colocar todas as necessidades deles, todos os comentários que eles nos passam, todas as criticidades também,
porque muitas vezes eles estão falando ali, talvez nem seja algo tão focado, né? Ele nem está querendo realmente falar de um processo X ou Y, mas você consegue entender qual que está sendo o problema dele ali naquele momento. E aí, depois disso, a gente pega essa documentação completa e deixa com o cliente para que ele possa ter essa documentação com ele até para posteriormente ou naquele momento seguir com a questão das melhorias propostas por nós. Dentro dessa mesma documentação, a gente mostra para ele uma avaliação quantitativa de quanto ele está usando todos os departamentos. Então, eles podem ali no bate-papo estar falando que ele faz o processo básico, então a gente consegue nessa documentação determinar e demonstrar para eles que na verdade de 100% você está usando, por exemplo, no de compra somente 30%, 40%, ou na produção 20%, então todas essas avaliações são importantes para o cliente entender que de fato, como o Lucas falou, você tem realmente uma Ferrari que você pode usufruir dessa Ferrari, né? Então é importante ter essa visão para que eles consigam, de fato, entender aonde está, às vezes, o ponto a ser melhorado. Então, além dessa avaliação, dessa ideia quantitativa, a gente também mostra os principais gaps que a gente identificou. Então, muitas vezes, eu tenho um add-on, mas eu não uso o add-on, né? Na sua maioria, eu nem sabia que ele fazia isso. Então, a gente identifica isso várias vezes também nos clientes. Ou muitos processos manuais, acabam também usando muitos relatórios fora do próprio SAP, né? Não tendo a informação centralizada. E esse é um grande ponto também que a gente consegue atuar quando vamos analisando o processo e identificando todo o dia a dia aí do usuário. Depois, além disso, além dos principais gaps, a gente vai demonstrar, se eles seguirem essas melhorias que propomos, quais serão as principais oportunidades para cada uma das áreas que a gente conversou. Então, pensando aí num fluxo de compra, pensando aí numa melhoria do processo de aprovação, então a gente consegue fazer toda essa demonstração de como ele poderia atingir o objetivo dele, que é ter um passo a passo, um processo muito mais fluido, muito mais efetivo, sem a necessidade de tantas ações manuais, sem a necessidade de estar fora do SAP, né? Como a gente consegue realmente fazer tudo dentro do SAP. A comparação é extremamente importante a gente demonstrar para eles, porque como nós falamos, a gente consegue ter essa informação quantitativa, né, do quanto você usa o SAP hoje, e aí a gente tem que mostrar quanto que você pode usar, né? Então a gente faz também essa demonstração de quanto, se eles de fato efetivarem nessa questão das melhorias propostas, o quanto de fato eles podem atingir de usabilidade de cada um desses módulos, né? Então, se antes eles usavam 40% de compras, caso eles sigam, né, essas melhorias que propusemos, eles conseguem também seguir aí para os 80%, por exemplo. Então, é importante a gente mostrar também enquanto essa evolução é feita, e de fato é feita, né? De fato acontece. É muito importante ter esse tipo de visão também. No momento também ali, que enquanto nós estamos demonstrando para o cliente, a gente faz um roadmap, então a gente sugere esse roadmap. Claro que não é obrigatório segui-lo, mas a gente faz para quê? O fluxo dessa melhoria tenha de fato sucesso. Então, desde o início, a gente consegue determinar, período por período, né, mês a mês, não sei, o que cada mês vai ser feito. Então, no primeiro mês, se for uma questão aí de treinamento, a gente consegue fazer para, de fato, quando chegar ali no final, eles tenham um total conhecimento do que foi proposto e do que está sendo realizado dentro do SAP depois dessa melhoria feita. Então, já tivemos, assim, muitos resultados satisfatórios obtidos. Então, em questão de ter um melhor controle de informação, ter ali maior usabilidade do padrão mesmo do SAP, ou também de add-ons que esses colaboradores já possuem. Então, eles conseguem ter um processo muito menos manual e muito mais automatizado para que o dia a dia deles fique mais simples, né, mais facilitado. Então, com todas essas automatizações, que é claro que a gente implementaria, é claro que o cliente ele consegue ter muito mais tempo também
para aplicar as demandas da empresa, né? Então, do time interno. Se eu não tenho que ficar horas e horas ali fazendo algo manual, se tem algo mais automatizado, eu consigo planejar uma estratégia interna para o meu time. Eu consigo, não preciso ficar ali fazendo também validações toda hora ou fazendo lançamentos manuais, porque eu tenho uma automatização, né? Eu tenho um processo que já faz isso por mim. Então, é algo que ajuda muito no dia a dia, né? Se a gente for parar para pensar, o tempo que o pessoal às vezes faz um processo manual e que eles poderiam estar atuando em outras áreas, fazendo outros processos dentro da empresa, é muito grande. Então, né, como eu comentei, a gente já teve muitos resultados realmente satisfatórios, muitos resultados, a gente já realizou vários pacotes inteligentes, então foi algo bem satisfatório, os clientes gostaram muito e teve, então, ganhos de fato. Então, capacitação de usuário, que é algo super importante, que a gente às vezes nem leva tanto em conta, a gente conseguiu atingir aí um resultado muito satisfatório. Automação também de processos no geral, todos os tipos aí de processos que a gente não precisa de fato ficar ali manualmente fazendo, e também o entendimento do que se tem hoje do SAP e do quanto se usa e saber o que se tem, né? Tipo, a partir do momento que você tem esse entendimento, tem essa capacitação do usuário, você consegue também ter uma usabilidade do SAP muito mais completa. É isso, muito obrigado, Marcela, pela apresentação. Conforme nós comentamos, o foco principal é o foco no cliente, é o foco da melhoria do cliente e mostrar o valor que o cliente tem para a Ramo e para com o sistema também. Então essa foi a nossa apresentação do pacote inteligente. Vamos Lucas, seguir agora com o eu Celso. queria fazer um comentário. Infelizmente, a gente não tem todos os clientes sempre com a última versão, né? A gente tem muitos clientes com versões muito atrasadas. E muitas vezes no levantamento a gente vê algumas questões e fala, poxa, é só atualizar a versão, porque na última versão já tem algo que ele está esperando. Sim. Vou dar um exemplo que me veio na cabeça. Delegação de autorização, né? Quando alguém vai sair de férias e precisa passar autorização para outro. Nas versões mais antigas, isso era um inferno para fazer. Sim. Tinha que ir lá, tinha que tirar todos os documentos que estavam em autorização. E a SAP implementou isso numa versão. Então, às vezes a gente encontra o cliente, sei lá, está na versão 9 ponto alguma coisa, que não tem isso, e simplesmente atualizando a versão a gente consegue. Então, eu acho fundamental esse trabalho, maximizar o uso do Business One. A gente tem clientes aqui na audiência, a gente sabe que o investimento na SAP não é um investimento pequeno, e a piadinha da Ferrari e do Fusca é exatamente isso. Não adianta você comprar uma big ferramenta e usar aquele nosso painel, apontar que ele está usando 30% do modo de compras e tem mais 70% de coisas super interessantes que não foram implementadas. Então, acho que é um trabalho sensacional que visa muito buscar a satisfação do cliente, maximizar o uso, retenção. Então, é muito legal esse trabalho e parabéns pela iniciativa de vocês. É isso aí, o foco sempre no cliente, trazendo o melhor para eles, né? Legal. Obrigado, Marcela. Obrigada. Obrigado, Lucas.